Essa mensagem é para todos nós que temos o privilégio, a incumbência de anunciar a mensagem gloriosa da salvação. Tudo aquilo que nós fizermos aqui na terra, todo o procedimento evangelístico, missionário, que não for realmente, genuinamente pelo Espírito Santo, não vai passar para a eternidade. As Escrituras afirmam em 1 Coríntios, capítulo 3, que a obra de cada um de nós, a partir do verso 13, vai ser provada. E que se alguém edificar qualquer obra que não for em cima do verdadeiro fundamento, que é Yahushua, essa obra não vai permanecer. Mas se permanecer, receberá galardão. Portanto, a obra de cada um de nós vai ser provada. Se a obra que alguém praticou se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, mas como que pelo fogo. Que decepção naquele dia! Que decepção naquele dia! Às vezes é preferível você falar 2, 3 palavras pelo Espírito Santo do que escrever livros, encher a internet de palavras que não tem realmente o aval do Espírito Santo. Tem uns malucos aí na internet que tentam fazer as coisas, se dizem até hebraístas, mas são pessoas irresponsáveis, problemas mentais seríssimos. Eu conversei com um deles outro dia, fiquei estupefato. O cara disse para mim que milagres não acontecem mais. E aquilo que acontecia na época de Yahushua aconteceu só naqueles tempos. Dons espirituais também não estão mais. E por aí vai. O cara... Então, eu vou parar para pensar e vou parar para falar. Vou pensar para falar também. Me dá vontade de falar. Porque a internet aceita tudo. É ou não é? Você tem livre acesso, você pode criar um canal aqui para falar mal dos outros, para xingar, para brigar, falar mal do presidente, o que você quiser. Agora, cada um vai dar conta do que faz. Cada palavra frívola também que nós proferimos, vamos dar conta dela no dia do juízo. Então, quando eu chamo alguém de maluco aqui, é porque realmente o cara tem problema mental sério. Só pode ser, porque se o cara não crê no Espírito Santo, tem a mesma fonética, até no hebraico obedece a mesma fonética de Espírito Santo, o sopro, né? Ruach, né? Kodesh, Kadosh. Então, essa falta de cuidado, de submissão ao Espírito Santo, revela que o cara é agente de Satanás. Isso mesmo. E a obra desse cara vai virar palha, madeira, feno, palha. Vai ser queimado, não vai sobrar nada. O cara está plantando para aqui, está granjeando adeptos, fazendo o quê? Proselitismo. Tira o cara de uma religião e passa para dele. Isso é proselitismo. Você entendeu? Os proselitistas estão por aí. E dando uma de hebraísta, querendo ensinar hebraico para os outros. O cara não sabe, está igual cego no meio de tiroteio, não sabe nem o que está falando. Existe mais de 7 transliterações aqui. Para você saber qual é a verdadeira, você tem que ter o Espírito Santo, senão você vai saber, sabe quando? Nunca. O nome verdadeiro é revelado aos filhos de Yahulim pelo Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, para início de história você nem pertence a Yahushua. Romanos 8 e 9 está escrito, não é invenção minha não. Então eu tinha vontade até de falar mais algumas coisas, mas vou segurar. Tá? Cuidado com esses malucos que andam por aí, viu? Quem não crê no Espírito Santo pode desistir. Pode desistir de ser pregador, missionário, emissário,
ser o que, falar o que quiser. Não passa de um débil mental com problemas sérios, mas pode se arrepender, ainda é tempo, tá? Inclusive precisar de alguns conselhos de um humilde e epígono aqui, servo do Espírito Santo, eu estou às suas ordens. Escreva para nós, ministériohorafinal@hotmail.com. Se falar besteira, simplesmente deleto e ignoro. Agora, se der para conversar, outro dia o cara pediu meu telefone, eu ouvi tanta besteira, eu falei, esse cara deve ser doido, é maluco. E está ensinando hebraico para os outros aí, na internet, no Facebook. Diz que não existe mais milagres, que isso foi naquela época. Começou a falar, e você crê nos pentecostais? Eu falei, já vem abobrinha aí, não deu outra. O cara já tem cara de débil mental, mas ainda piorou com as suas palavras. Então, cuidado com essa turma, viu? Isso é igual terreno minado. Os caras botam opção de mina, você já viu? Aí, soldado vai, adversário lá, entra distraidamente, fala, aqui tá campo bonito e tal, não tem inimigo oculto nenhum aqui, explode na frente dele, tá? E tem que chamar os especialistas para desarmar as bombas, não é qualquer um que desarma também não, viu? Você tem que desarmá-las pelo Espírito Santo. Fique atento, cuidado, nestes últimos dias o Espírito Santo fala na palavra dele e alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Olha lá em Rutan, Timóteo, capítulo 4, não é isso mesmo? É a primeira ou segunda carta? Vamos conferir aqui. 1 Timóteo, capítulo 4 ou segunda carta? 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4. É a primeira mesmo, Timóteo. E é o Rutan, capítulo 4. Capítulo 4. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Justamente o quê? O cara vai procurar por todos os meios tirar a ideia do Espírito Santo da sua cabeça. Sem o Espírito Santo você vai ficar pastel, sem rumo, porque ele que traz, ele que revela as profundezas, perscruta as profundezas do Altíssimo, convence, ensinará todas as coisas. Ele não é uma força, uma influência igual outros malucos falam aí não, ele é a revelação do próprio Criador. E o Yahushua foi, e como é que ele poderia se comunicar com a gente? Ficar olhando lá de cima, meu povo que eu salvei. Não, ele mandou isso, não vos deixarei órfãos. Houve aquele intercâmbio novamente pelo Espírito Santo, aquela interligação, não é? Embora ele seja onisciente, onipresente, mas ele, através do Espírito, é que ele volta àquele convívio. Deu para entender? Como é que pode ser corpo, alma e espírito? Como é que você pode entender o mistério da triunidade humana e não admitir o mistério da triunidade suprema? Somos corpo, alma e espírito, mas uma só pessoa. Tem que ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Autoexistentes, tá? Para com essa cabecinha de formiga doceira aí, não entra nessa turma aí não, que eles te botam no buraco, estou te avisando. Depois vai falar que não foi avisado. Um abraço, até a próxima.